Eu cometi muitos erros enquanto estudava para o concurso, mas com certeza o pior deles foi derivado de uma crença muito errada. Eu sempre fui uma boa aluna. Apesar de ter estudado, né, durante todo o ensino fundamental, em uma escola pública, apesar de ter feito o ensino médio profissionalizante, eu sempre fui aprovada no terceiro bimestre. Eu era aquela aluna que os colegas que tinha um caderno bonitinho, que os colegas pediam para copiar. Era aquela aluna que os professores gostavam, porque não dava muito trabalho. Eu nunca fui, nossa, a mais inteligente. Eu nunca fui uma daquelas pessoas que consegue tirar nota sem estudar, sabe? Eu sempre precisei estudar, mas eu sempre conseguia aprender a matéria, né? Eu estudava, conseguia aprender a matéria e tirava uma boa nota. E foi assim durante toda a minha vida escolar e acadêmica. Eu passei de primeira, no primeiro vestibular que eu fiz para 2 universidades federais. Eu levei o curso de farmácia com muita tranquilidade, né? Mesmo tendo que conciliar ali com estágio, com projeto de iniciação científica, com mentoria. E depois de toda essa experiência, depois de toda essa bagagem, eu realmente acreditei que eu sabia estudar. E aí, quando eu fui começar a estudar para concurso público, quando eu caí nesse mundo, né, de concurso público, o que aconteceu? Eu fui reprovada 4 vezes. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que eu tinha sofrido essas 4 reprovações, se eu nunca tinha passado nem perto de ser reprovada em toda a minha vida escolar acadêmica. Eu nunca tirei uma nota vermelha. Como assim eu tinha sido reprovada? E daí, que quando eu já estava prestes a desistir desse negócio de concurso, né? Comecei a pensar que deve ser alguma maracutaia, esse negócio de concurso só tem carta marcada. Como na minha família a gente não tinha ninguém concursado, eu não tinha experiência do outro lado, né? Não sabia como é que funcionavam as coisas. E foi aí que eu comecei a entender que, na verdade, o meu problema é que eu não sabia estudar. Ou, pelo menos, eu não sabia estudar para concurso, né? Porque, sim, eu sabia estudar. Eu sabia estudar no ensino fundamental, eu sabia estudar no ensino médio, eu sabia estudar para as provas da faculdade, mas tudo isso é muito diferente de estudar para concurso público. Pensa comigo, como que a gente estuda, né, para as provas do ensino médio ou para as provas da faculdade? A gente estuda alguns dias, né? Às vezes na véspera da prova, várias vezes eu me lembro de acordar de madrugada para estudar para uma prova que ia acontecer depois das 10 da manhã. Várias vezes eu fiz isso, né? Quando era uma matéria muito difícil, você começava a estudar ali uns 3, 4 dias antes. E aí você dava uma decorada básica na teoria, ia lá, fazia a prova, ia bem, saía da prova, dali a uma semana, você não lembrava mais de nada, o que tinha estudado. É ou não é, né? E aí a gente ia ficando com algumas informações ali das coisas que mais se repetiam, né? Eu lembro que, por exemplo, na faculdade de farmácia, no primeiro ano, no primeiro semestre, eu tinha uma matéria que chamava anatomia. E aí a gente tinha que decorar todos os ossos do corpo, todos os músculos, várias coisas ali. E eu lembro perfeitamente, assim, terminou o semestre de anatomia, eu já me lembrava de pouca coisa daquelas que eram mais comuns ali, que se repetiam mais. E hoje eu não me lembro de nada mais. Já foi tudo embora, né? Então, para as provas de ensino médio, para as provas da faculdade, isso funcionava bem. Qual que é o problema? O problema é que para concurso público não dá para ser assim, né? A quantidade de matéria, de assuntos que a gente precisa aprender é gigantesca. Como é que você vai estudar para um concurso faltando uma semana para a prova? Não dá tempo, né? Não dá tempo de ver aquilo tudo de conteúdo. Para concurso público, você vai precisar começar a estudar ali durante meses antes da prova. Às vezes anos antes da prova. E qual que é o problema? O problema quando você começa a estudar muito antes, se você não tiver um bom método de revisão, quando chega lá no dia da prova, a gente não lembra mais de nada que tinha sido estudado. E eu não sabia revisar. Na verdade, eu não sabia nem que existia isso, né? Para mim, revisar era ler 3, 4 vezes a mesma coisa. Isso para mim era revisar, né? Eu lia uma coisa num dia, no outro dia eu lia de novo, no outro dia eu lia de novo, aí eu acordava de manhã cedo e lia de novo, e aí eu ia lá, fazia a prova, ia super bem, saía feliz e satisfeita, e daqui a 2 semanas, um mês, eu já tinha esquecido aquele negócio. O foco do estudo era muito em memorização e a gente estudava muito o quê? A teoria. Com pouquíssimas exceções, talvez português, alguma coisa de matemática, que a gente resolvia mais questões. Tirando isso, o nosso foco era total na teoria. Quando que a gente ia resolver questões? Na hora da prova, né? E aí, normalmente, eram questões abertas, questões discursivas. O professor perguntava uma coisa e você respondia com as suas palavras. Aqui em concursos públicos é completamente diferente. O foco aqui é total na resolução de questões. Eu costumo dizer que quem passa em concurso público não é quem sabe mais. Quem passa em concurso público é o melhor fazedor de questões. E você pode até achar que eles são a mesma pessoa, mas eles não são. Nem sempre eles são. Tem muita gente por aí, muito boa de teoria, que pode dar aula da maioria das matérias, mas que não é um bom fazedor de questões. Que na hora de resolver uma questão, filosofa demais, às vezes até por saber muito, e aí acaba errando a questão.
Às vezes, o examinador fez uma questão que é tipo arroz com feijão, sabe? Ele quer o básico. E aí o cara que sabe muito, a pessoa que sabe muito, que estudou muito, que viu muita doutrina, que sabe todas as jurisprudências, começa a filosofar com a questão. Ou seja, ele domina o conteúdo, mas ele não tem capacidade de resolver as questões. Então, aqui, na preparação para concurso público, a gente precisa resolver muitas questões. E eu não sabia disso. Quando eu comecei a estudar, eu foquei 100% na teoria. Eu passava o tempo todo lendo, assistindo videoaula, lendo, assistindo videoaula, assistindo videoaula. Era isso que eu fazia. E aí, eu lembro direitinho, quando chegou na primeira prova que eu fui fazer, foi a prova de fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura, uma prova do mapa. E aí eu sentei para fazer a prova, na hora que eu olhei para a prova, eu falei, como assim? Me deram a prova errada. Eu não conseguia resolver nada daquelas questões. E eu tinha estudado muito, mas eu não conseguia resolver. Eu não tinha habilidade para resolver aquelas questões. A outra coisa era o quê? Eu não sabia fazer prova, eu não tinha estratégia de prova. Eu não estava acostumada com isso, né? As provas, normalmente, que a gente faz, ensino médio, faculdade, o tempo é mais do que suficiente para você resolver uma prova. Eu não estava acostumada de ter tempo, de não poder usar relógio, eu não sabia como é que funcionava esse negócio. Então, quando eu penso assim, quando eu olho para trás, né, eu percebo que o meu pior erro foi justamente achar que eu sabia estudar. E foi isso que me fez ser reprovada 4 vezes. Não foi falta de estudo, não foi falta de foco, foi falta de método. E por que eu não tinha método de estudo? Porque eu não sabia que eu não sabia estudar. Essa é a pior ignorância que tem, já percebeu? A gente tem 4 níveis de conhecimento, né? O primeiro nível de conhecimento é o quê? É a incompetência inconsciente. O que é isso? Eu não sei que eu não sei. E aí, se eu não sei que eu não sei, eu não procuro uma solução para aquilo, percebe? Depois disso, quando eu descobri que, opa, peraí, tem alguma coisa nesse rolê, tá faltando alguma coisa aqui, tem alguma coisa que eu não sei, aí eu passei da incompetência inconsciente para incompetência consciente. Por quê? Porque agora eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei estudar. E aí, beleza, agora eu vou começar a procurar aprender esse negócio. E aí, então, quando a gente começa a buscar informações, o que eu fiz? Eu li vários livros, eu participei de cursos, eu assisti palestras, eu li artigos científicos, eu fui testando, fui vendo o que funcionava para mim, fui adaptando, fui misturando técnicas, fazendo um pupurri. E aí eu saí o quê? Da incompetência consciente para a competência consciente. Ou seja, agora eu sei que sei. Agora eu tenho um método de estudo. Agora eu sei que eu sei estudar. E aí depois existe ainda um outro estágio de aprendizado, que é quando você automatiza esse processo, que é a competência inconsciente. Eu nem sei que eu sei fazer isso. Hoje, por exemplo, se eu tiver que começar a estudar, né, por exemplo, estou fazendo uma pós, estudei para ser Faz Minas, eu já não fico pensando mais, como que é mesmo que eu vou ler um PDF? Qual que é o processo para eu resolver as questões? Como que eu vou fazer essa revisão? Não, porque isso já é automático para mim. Quando eu começo a estudar algum assunto, eu já sigo passo a passo do método. Então, se transformou o quê? Numa competência inconsciente. Eu nem sei que eu sei fazer isso. Mas percebe que o erro principal foi o quê? Não saber, que eu não sabia estudar. E talvez você esteja aí também agora cometendo esse erro. Quantas vezes você não ouviu frases do tipo, é só sentar a bunda na cadeira e estudar? E eu também achava que era só sentar a bunda na cadeira e estudar. E aí, por conta de frases como essa, tem gente com a bunda na cadeira aí há 3 anos, 5 anos, 10 anos, esperando uma virada de chave, esperando a hora chegar. Talvez essa hora não chegue nunca. Porque está faltando uma pecinha aí. Está faltando um método de estudo. Está faltando uma coisa que você ainda não viu aí. Esse foi o pior erro que eu cometi. E talvez, se eu não tivesse descoberto isso, 2 coisas poderiam ter acontecido. Uma delas, eu poderia estar até hoje estudando. E a outra, eu poderia ter desistido. Provavelmente eu teria desistido, né? Eu já estava bem perto de desistir. Depois das minhas 4 reprovações, eu fiquei bem decepcionada, assim. Eu fiquei oscilando muito entre acho que não sou capaz, acho que não sou tão inteligente assim, e por outro lado eu pensava, não, o problema, na verdade, é que os concursos públicos são tudo maracutaia. Esse negócio aí, ó, é o pessoal vendendo gabarito, só entra o filho do prefeito, o sobrinho do governador.
Por quê? Porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Qual era o erro ali, o que estava acontecendo de errado, por que eu não conseguia passar? Se eu estava estudando, percebe? Então, assim, esse com certeza foi o pior erro que eu cometi. Eu cometi outros, tá? Vários outros. Por exemplo, falta de foco, né? Isso é um erro grave. Ficar mudando muito de material, já também cometi esse erro. Estudar por um material que não fosse adequado para mim. Mas o pior deles, sem sombra de dúvidas, foi acreditar que eu sabia estudar. Me conta aqui embaixo nos comentários se você também já acreditou que sabia estudar. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!